Bem-vindos a mais um Fran na Real, o nosso primeiro programa de 2026, super especial, a cara do verão. Estamos iniciando o nosso verão e para que 2026 seja ainda mais próspero, com muito dinheiro no bolso. Hoje eu tô sem bolso, mas a gente coloca onde? Nos investimentos. É para isso que eu estou aqui, para ensiná-los, para falar sobre essa jornada, né, até chegar nos famosos investimentos. E para isso vamos iniciar com o nosso primeiro bloco, que são os empreendedores de sucesso que sentam aqui nessas cadeiras para contarem as suas jornadas, né, até chegarem aos seus momentos atuais e que tem um papel super fundamental na nossa economia. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco do ano, Empreendedores de Sucesso, com a Lizy, essa minha amiga de muitos anos, uma baita empreendedora da minha cidade de Canoas, lá do Garden Containers, do qual vocês já presenciaram nas minhas redes sociais. Afinal, todos os meus últimos aniversários eu celebrei lá, que é um lugar maravilhoso para curtir, vivenciar, né, momentos memoráveis em família, entre amigos. E estamos aqui com essa pessoa que empreende, que é mãe e que está aqui para contar, né, e contribuir com a sua história, que é a Lizy. Então, eu vou deixar tu explanar como é que foi esse teu início, porque eu acho que é bacana de a gente trazer aqui o início, principalmente para os empreendedores, né, que estão começando. E qual foi a tua virada de chave, né, de empreendedorismo? O início do Garden, tu quer dizer, né? Sim. Porque foram tantos empreendimentos, né? Que tu vai, assim, seguindo a vida. Então, gente, o Garden foi um sonho de um dia que eu olhei a cidade de Canoas e pensei, o que precisa nessa cidade? Precisa um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade, se sintam queridas e criem memórias. Então, o projeto do Garden surgiu de uma emoção, de um lugar que nós gostaríamos de estar, eu e meu sócio. Então, tudo começou com esse sentimento. Aí vieram pesquisas, análises sobre a cidade, foram verificadas outras cidades além de Canoas, né? Mas Canoas foi vencedora no sentido de crescimento que a cidade está. E esse foi o maior impulso que nos fez a montar esse lugar maravilhoso em Canoas. Bacana, e eu sou suspeita para falar porque realmente é lindo, tem um pôr do sol super bem localizado, perto do Parque Shopping, e ele iniciou diante de um sonho de uma mãe. Então eu quero que tu conte como que é essa trajetória, como é que foi esse início, porque tu empreende já, né, há bastante tempo, e como que é conciliar essa jornada, né, que a gente sabe que a nossa vida, antes a gente estava falando aqui nos bastidores justamente, né, sobre as questões pessoais, que não adianta, o empreendedor ele vive, né, dois mundos e tem que conciliar tudo. E como é que é essa jornada aí para ti no dia a dia? Então, mãe empreendedora combina muito, ainda mais na minha área que sou empreendedora na parte humana, porque uma mãe, ela é um crescimento de multiprofissionais, né? Tu é professora, tu é psicóloga, tu é motorista, tu aprende muitas maneiras de lidar com o ser humano. E isso vem muito no lado profissional, porque empreender com o ser humano sempre tem uma criança interior. Isso eu trago para o meu empreendedorismo, porque não é apenas um evento, é a expectativa de um ser humano que quer criar momentos para levar na sua memória. Exatamente, é um desafio, e fazer eventos não é fácil. E qual foi a tua virada para entender que fazer eventos é mais do que simplesmente unir pessoas num local? É sim, né, criar essas memórias que são para uma vida inteira, né? Principalmente quando a gente fala de datas comemorativas, vocês fazem muito aniversários, formaturas. Qual foi, assim, teve algum evento específico que te marcou, que teve um desafio? Como é que foi, assim, lidar com eventos, que é diferente de lidar com pessoas, porque são muitas pessoas num lugar só, né? Sim, até porque assim, né, Fran, quem não conhece, eu já venho de uma história, né, como eu já
fui proprietária de uma agência de eventos por 10 anos, então isso abriu um leque não somente em eventos como formatura, casamento, mas também eventos empresariais como congressos, seminários, feiras de grande porte. Fazer um evento sempre é um desafio, porque tu lida com a expectativa de emoção, tanto da empresa, porque por trás de uma empresa existe um ser humano, quanto da pessoa. E eu não sei trabalhar diferente a não ser dar mais do que a pessoa esperava, porque isso é o gesto de carinho. Mas assim, então todo evento é um pouco desafiador, todo evento é único, todo evento é especial. Mas que me lembra da memória, assim, de um evento que me mexeu muito na minha trajetória profissional, que não faz parte da época do Garden, foi uma feira que eu organizei e um congresso na cidade do Porto, em Portugal. Por quê? Porque eu estava em outro país, outra cultura. Então foi desafiador no meu lado profissional, onde eu entendi que você tem que estar sempre estudando e entendendo tudo, se aprimorando, se atualizando. E me fortaleceu o lado feminino, aquele sexto sentido que toda mulher deve usar nos seus negócios. Que bacana. E fazer em outro país, outra cultura e ter aquela preocupação, né, de levar pessoas e agradar as pessoas, né? E vocês têm esse cuidado, e daí eu posso falar, assim, como experiência pessoal, que a primeira vez que eu fiz o meu aniversário, né, realmente foi algo mega personalizado, recebi já previamente posts para, né, não somente convidar as pessoas, mas também para publicar, e isso ajuda o teu negócio, porque acaba divulgando, acaba sendo uma consequência. E lá também vocês criam uma experiência, né, de ter lá aniversário da Fran, né, um lugar especial, atendimento especial. Então, realmente, essa experiência, ela acaba, né, fazendo total diferença, e eu sei que é um baita diferencial de vocês, né? E vocês fazem vários eventos, como que é conciliar? Porque tem muito público diferente, eventos diferentes, é bem eclético, e eu acho que isso traz muitas pessoas, mas também traz muitos desafios, né? Traz, porque o Garden, ele tem a proposta cultural, amigos e família, né? Então, quando tu traz família, tu traz desde o adolescente ao adulto, ao vô e avó. Então, como que tu traz esse público todo? Claro que nem sempre o evento é direcionado para todos eles. Às vezes, tu tem que fazer algumas escolhas. Mas tu tenta sempre, em todas as ações, pensar que pode sim, naquele evento, estar a avó. Pode sim, naquele evento, estar o filho, o sobrinho, o pai e a mãe. E nessa jornada do empreendedorismo, porque a gente falando aqui é tudo muito lindo, evento, festas, mas a gente sabe aí que nós temos desafios, a vida é assim, para o empreendedorismo, para o empreendedor, principalmente nesse país, né, existem muitos desafios e nós vivemos enchente, né, pandemia. Como que foi lidar? Porque eu acho que para quem está empreendendo, escutar, porque a jornada ela é muito solitária, né, do empreendedor, então tu escutar outras histórias, compartilhar não somente, né, os sucessos, mas também os desafios faz diferença no dia a dia do empreendedor. Então, como é que foi para vocês lidar com essas questões? A gente viveu muito forte aqui na nossa cidade, né? Nós não estávamos preparados, né? Um negócio novo, que houve um estudo, como todo negócio, tem um crescimento, tu sabe desse crescimento, e de repente a natureza te surpreende. E eu lembro que, como o Garden tem 2 sócios, sempre existe a razão e a emoção, né? E eu sou muito emoção. Por isso que eu digo que quando eu trago os eventos, eu trago o carinho, eu trago o diferencial de que a pessoa leve memórias. Porque eu sempre digo, a pessoa tem bens, mas o que tu leva da vida é o que tu viveu. E no primeiro momento, a primeira coisa que o Garden fez foi acolher. Porque naquela hora não tinha mais o que fazer. E se tu não for humano, se o teu negócio não agrega a parte humana, porque tu diz que tu recebe família, amigos, pet, e nesse momento de dor e de necessidade, tu não ser isso, é ao contrário de tudo que tu plantou.
Então, o Garden, naquele momento, abraçou, as coisas foram seguindo uma linha, né? Por coincidência, o Garden tinha um projeto que era de pets e, de repente, do lado do Garden tinha um galpão que se tornou um espaço de pets e fomos assumindo e veio um projeto lindo que até hoje está lá no Garden, que é o Cantando no Garden, em prol da causa animal, que existe ainda. Então, foi tudo se direcionando, mas claro que o negócio sentiu e estamos aí galgando, né? Esse momento que foi um fato bem forte para a cidade, e a cidade vem numa luta aí de reconstrução ainda, né? Com certeza, chega a me arrepiar, assim, só de lembrar, e uma causa super bonita que vocês, né, não somente viveram, mas vivem isso no dia a dia, e é muito bacana. E, de fato, a gente precisa, né, não somente como empreendedor, mas estar sempre se reinventando e, sem dúvidas, né, uma cidade que não para de crescer, que tem muitas oportunidades, e vocês estão no coração, né, hoje de Canoas, e é um baita lugar. Já fiz publi demais aqui, baita propaganda, mas porque de fato vocês conseguem trazer essa experiência, né? Tô saindo fora do script aqui, mas esse é um grande diferencial, acho, de um negócio, né? E que tu fala muito sobre emoção, que é muito se colocar no lugar da pessoa, né? Do cliente, de ter essa expectativa, porque quando tu vai lá e tu tem essa experiência, qual é a vontade? De voltar, né? Então, sem dúvidas, esse é um grande sucesso aí para vocês compartilharem, porque é experiência própria, né? Eu tive, e tanto que voltei, fiz vários outros aniversários e sempre acabo divulgando de uma forma ou outra, porque além de ser lindo, né, esteticamente, tem várias opções, tem esse lado emocional que, sem dúvidas, conta muito, e para qualquer negócio, né? Então, se a gente pudesse, assim, fechar nossa entrevista com uma baita dica da Lizzy, é trazer a emoção para o negócio. Vou deixar, assim, tu finalizar, porque eu estou aqui aprendendo, assim, com vocês, né, com esses baita empreendedores que vêm aqui, e a Lizzy é uma pessoa super experiente, que pode contribuir muito, né, aqui com a gente. Então, gostaria que tu deixasse essa dica final aí para o nosso bloco. Então, o que eu posso dizer para os empreendedores? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é você aprender a valorizar o teu colaborador. Quando o teu colaborador não é só vestir a camiseta, as pessoas usam a expressão vestir a camiseta. É você valorizar e fazer com que ele entenda que ele faz parte. Ele tem carinho, ele faz diferença, porque é isso que o Garden traz. A Fran mesmo sabe, ela já esteve em eventos lá, a nossa equipe se sente Garden. Então, se é uma dica boa, esteja com seus colaboradores. Saiba como conquistar o teu primeiro cliente, a tua equipe. Então, isso é um grande diferencial. E outra dica que eu quero deixar para as mulheres. Não importa a idade que você esteja, 50, 55, nunca deixe de sonhar, nunca aceite um não, nunca deixe de viajar, nunca deixe de se atualizar e viva momentos felizes, porque é isso que você leva da vida. Ah, maravilhosa! Nosso programa, ele acaba sendo, inicialmente não era exclusivamente a intenção, mas é que mulheres se conectam muito com mulheres e a gente vive numa sociedade. Eu venho do mercado financeiro que é extremamente masculino e se conectar com outras mulheres, batalhadoras, empreendedoras, isso nos fortalece e sem dúvidas, né, tu é uma delas, é uma pessoa inspiração, né, da nossa cidade e que eu, né, como te falei, admiro muito, é minha amiga já de muitos anos e sem dúvidas essa tua baita experiência aí não somente inspira, mas contribui para que outras mulheres, né, iniciem nessa jornada, porque não deixa de ser um ato de coragem. A gente sabe que é desafiador e eu vivi isso na pele também, vivo ainda, né, porque a nossa jornada é diária. Eu conheço muito bem o Garden Containers, é um espaço lindíssimo com um pôr do sol incrível em Canoas, mas a gente sabe que tem uma galera nova, a cidade não para de crescer, então eu gostaria que tu apresentasse esse espaço, né, maravilhoso, que é não deixa de ser uma novidade, porque ainda assim, apesar de ter muitas pessoas, né, que já conhecem, tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Então explica para nós qual é o conceito, o que é o Garden? Então, gente, o Garden é um espaço de 1.200 metros quadrados. Um primeiro food park de containers da cidade de Canoas. E nesse espaço são vários containers que seguem na linha de sustentabilidade.
Cada container existe uma gastronomia. Hoje são 9 cozinhas diferentes, então você dá para ir várias vezes, né, com toda a família. Uma área kids com 100 metros quadrados. E hoje nós temos mais de 6 ambientes para você usar, comemorando, confraternizando. Show de música ao vivo, nós temos oficinas de arte, oficinas de gastronomia, nós temos circuito de bike, nós temos corrida. Então, assim, ele movimenta arte, cultura, música e gastronomia num ambiente só. E é esse espaço que nós queremos em Canoas. O espaço é coberto, um espaço para 350 pessoas coberto, e no conceito todo, porque ele tem um deck maravilhoso, como diz a Fran, é o pôr do sol mais bonito de Canoas que eu posso garantir, com um deck maravilhoso. E tem uma cereja do bolo, né? Que é o espaço VIP, que inclusive já foi, né? Aniversário da Fran, já foi outros aniversários, formaturas, inclusive casamento já teve lá, que foi lindo. Esse espaço ele é todo reservado, você tem um espaço que nenhum outro convidado chega nesse espaço quando você usa, comporta até 40 pessoas, elevador. Então, assim, ele foi muito bem preparado para atender todos que quiserem estar conosco. Vale muito a pena estar lá. E é muito bacana porque agrada todo mundo. Vai alguém da família que gosta mais de comer feijoada, alguém gosta de comida mexicana, enfim, tem muito tipo, né, de culinária, de opções, né, no cardápio, tem vários espaços diferentes, então, assim, fora a questão instagramável, né? Porque a gente que adora uma fotinho, né? Um post, um vídeo, é super lindo, super instagramável. Mas, acima de tudo, a experiência entrega tudo, porque realmente é um cardápio variado. Um food, né? Parque, com várias opções, coberto. E daí, cada estação tem, né? A sua peculiaridade, tem o seu atendimento exclusivo. No inverno tem um peleguinho, no verão, né? Tem uma sunset com chopp, né? Tem várias promoções. Então, assim, é fenomenal, muito bacana, bem pertinho ali do Parque Shopping. Depois a gente vai deixar aqui os arrobas para quem ainda não conhece, porque sempre quando eu posto é incrível, né? Fran, como que eu conheço esse lugar, onde é que é, em Canoas? O pessoal acha que às vezes é em Porto Alegre, mas tá ali bem pertinho da gente, e eu sou super suspeita, porque adoro e recomendo. E como tu falou, que bom que tu falou, lembrou essa coisa do verão, porque o Garden, eu digo que ele é um camaleão. No verão, ele tem cara de verão, e no inverno é um pedacinho de gramado em Canoas, porque realmente ele é assim, ele é preparado para ser aconchegante. Então, se você não conhece, depois que você conhecer, vai ser impossível não ir de novo. Exatamente, é nos sentirmos na serra sem sair da nossa querida Canoas, da nossa cidade. Então, muito bacana, muito obrigada, Lise, pela tua disponibilidade, pela tua presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E, gente, maravilhoso, né? Espero que vocês, assim como eu, tenham gostado. E fiquem agora com o nosso próximo bloco. Que baita entrevista! Eu particularmente amei. A Lise é uma baita empreendedora que eu conheço há muitos anos e que tem esse espaço lindo lá em Canoas, que eu já deixei o convite para vocês conhecerem. E depois de finalizarmos, né, o nosso bloco Empreendedores de Sucesso, agora vamos falar da parte que toca o nosso dinheiro. Nós iniciamos, né, a pauta sobre os riscos de investimento, que é um assunto extremamente relevante quando falamos do tema, e que está super em evidência, né, por N fatores aqui no nosso país, e que faltaram para a gente finalizar. Afinal, não são poucos os riscos e nós elencamos os principais e hoje vamos finalizar. Então fiquem agora com o nosso bloco Tá e o Meu Dinheiro. E um risco super importante, principalmente nesse país que vivemos, é o risco regulatório. Afinal, nós dormimos com uma lei e acordamos com outra. Isso é muito comum e aconteceu, inclusive, agora na nossa virada, enquanto todo mundo estava lá na praia, curtindo, pensando no novo ano, os nossos, né, legisladores, enfim, todo mundo que está por trás da nossa legislação estava lá pensando e miraculando ideias para mudar as leis, as regras. E por isso é tão importante, principalmente quando a gente fala de dinheiro, porque as regras elas podem mudar a qualquer momento e esse é um risco que infelizmente estamos
meio que à mercê, porque mudando a lei, ou a gente conhece ela e se adequa e entende e está preparado para isso, ou infelizmente, né, vamos acabar perdendo isso, sem dúvidas, mexe no nosso bolso. Então, o risco regulatório é justamente o risco de uma lei mudar de uma hora para outra, que isso, infelizmente, acontece muito aqui no nosso país, mas que ela pode sim mudar já com antecedência e com isso a gente consegue se precaver e, acima de tudo, se proteger e proteger o nosso bolso. Outro risco que pode acontecer, afinal, somos seres humanos. Temos a tecnologia, hoje em dia a inteligência artificial, mas sempre por trás de uma máquina tem que ter, essa máquina aqui humana que está, né, suscetível a erros. Então, existe sim os riscos operacionais que estão totalmente, né, interligados a um erro operacional de quem está, né, literalmente operando com o seu dinheiro, com o seu investimento e que precisa ser considerado. Obviamente, se a pessoa, né, teve responsabilidade, ela vai ter que lidar com, né, a pessoa, a instituição financeira vai ter que lidar com a consequência desse erro, mas existe. Então, por isso, não é porque você tem alguém operando, e muitas vezes não tem, né? Porque a gente está falando aqui de investidores que podem operar por conta própria. Então, o erro operacional pode ser de si próprio. Então, tem que ter esse cuidado, porque infelizmente ele é muito comum. Principalmente para quem opera sozinho, porque quando tu tem um profissional que cuida para ti, ele vive isso na prática, vive isso no dia a dia e acaba, né, tornando essas possibilidades mais amenas, porque tu lida todos os dias, a probabilidade de tu errar acaba sendo menor. Mas quando a pessoa opera por conta própria, e eu já vivi isso, inclusive com clientes que tentam, né, fazer sozinhos, acabam lidando com os riscos operacionais que, né, como eu falei, podem ser por si ou por algum profissional que errou. Então, esse risco aí está na mão dos humanos e que a gente precisa se atentar porque, né, como eu sempre falo, pode sim mexer no nosso bolso. Então, precisa estar sempre atento. E por último, e não menos importante, é o risco de reinvestimento. Isso é muito comum, principalmente numa jornada que a gente vai viver agora, que é os juros caindo, aonde um investimento vence e o investidor corre o risco, isso vai acontecer porque a gente sabe, né, por base em projeções, que a taxa de juros vai cair e, consequentemente, o mercado já projeta essa redução e as taxas acabam reduzindo. Então, consequentemente, o investidor passa a ter taxas menores. Então, o risco de reinvestir com uma taxa menor do que aquele que ele tinha, né, do que aquela aplicação que ele tinha, aquela taxa que ele tinha. Então, esse é o risco de reinvestimento. Vou dar um exemplo. Taxa de juros estava 15%, tu tinha um investimento que estava pagando 14%. Quando esse título vencer e a taxa de juros estiver 12,5%, por exemplo, tu não vai ter mais aquela taxa disponível de 14%, de 15%. Então, esse é o risco de reinvestimento, que também tem a ver, né, notem, com o mercado, porque o mercado muda, a taxa de juros muda e, consequentemente, o teu investimento, o teu reinvestimento, né, acaba sofrendo as consequências disso. E por isso é tão importante, né, se precaver e estudar o cenário previamente, por isso eu sempre falo sobre a importância de ter profissionais que estejam te recomendando e sobre ter acesso à informação de uma forma geral, que tu consegue sim antecipar, é possível, né, e garantir a tua taxa mais alta, por exemplo, que é esse cenário que a gente vive hoje no país, por mais tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não é um assunto agradável, porém é super importante quando falamos de investimentos. Eu diria que é o principal, é entender os riscos para daí sim poder investir com segurança. Quem aí está ansioso para conhecer todos os tipos de investimentos e entender qual mais se adequa ao seu perfil? Então, aguardo vocês no próximo domingo no Frana Real, que teremos muito conteúdo, muito assunto sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Até lá!